Olá, sou Paulo Eduardo, chegando para mais um estudo no canal Minuto Missionário. Seja bem-vindo! Que prazer ter você aqui novamente, você que está aí do outro lado me olhando agora, né? Eu fico feliz de ter você aí. Eu gostaria muito que você falasse aqui embaixo que passou por aqui. Afinal de contas, se você me vê, eu falo com você, mas você só vai falar comigo se você escrever aqui embaixo. E eu ficaria muito grato se você, de alguma forma, comunicasse que passou por aqui assistindo os vídeos. Deixasse aqui, nem que seja um amém aqui, para que eu saiba que você esteve aí. Eu sempre sou grato a Deus pela vida de cada um que passa aqui no canal Minuto Missionário diariamente. Temos compromisso de orar por cada um que deixa aqui embaixo escrito, não é, que passou por aqui. Deus possa estar abençoando a sua vida. Estamos estudando juntos a Bíblia, versículo por versículo, e eu te convido agora a me acompanhar em mais um estudo. Vamos juntos! Hoje nós vamos ver o versículo 7. Os discípulos aqui tomaram uma decisão, não é? A decisão dos apóstolos serenou os ânimos da igreja, que estavam exaltados devido àquela situação dos helenistas, não é? Das viúvas dos helenistas. Eles tomam aquela decisão, estanca a murmuração, trouxe contentamento para a igreja, distribuiu o trabalho, libertou os apóstolos, não é? De focarem o seu ministério naquilo que o Senhor tinha de fato confiado para eles, que era da palavra, da oração. E o resultado dessa decisão foi a propagação da palavra de Deus, foi a multiplicação do número de discípulos, a conversão de muitos sacerdotes. E esse é o relato de Lucas que a gente vai estudar hoje, o versículo 7 do capítulo 6, que diz assim: crescia a palavra de Deus e em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos, e também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. Esse versículo é muito precioso para nós e traz a informação do crescimento da igreja. E os dois verbos aqui usados, crescia e multiplicava, eles estão no tempo imperfeito. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que a propagação da palavra e a multiplicação da palavra eram contínuos. E eu vou te dar algumas referências para você entender isso aqui. Capítulo 6, versículo 7. Capítulo 9, o versículo 31, capítulo 12 e o versículo 24, capítulo 16, versículo 5, capítulo 19, versículo 20 e capítulo 28, versículos 30 e 31, traz referência ao crescimento da igreja. E se você quiser ler esses textos, é só ir pausando aqui e vai conferindo aí na sua Bíblia, porque isso vai te ajudar cada vez mais na compreensão dos estudos. Então, supõe-se, e lembra bem que nós lemos aqui que muitos se convertiam, inclusive sacerdotes. Supõe-se que naquele tempo existiam cerca de 18 mil sacerdotes. E quando a gente fala sacerdotes, estamos falando de sacerdotes e levitas ligados ao serviço do templo. E muitos desses estavam se convertendo a Cristo. Adolf Paul, ele diz que a palavra de Deus é tão poderosa que invade até as fileiras dos adversários, pois muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé evangélica. Se os apóstolos eles tivessem ficado perdidos, não é? Naquela acúmulo de serviços, de servirem à mesa, se eles não tivessem mantido foco, e lembra bem que o objetivo aqui desses estudos, lá no início desse capítulo, a gente fala da distração por parte do inimigo, não é? O inimigo lançou uma distração ali dentro da igreja para tirar o foco dos apóstolos. Se eles ficassem fora do foco, dedicados à diaconia da mesa, essa palavra não teria espalhado como foi, como consequência, não haveria um crescimento numérico saudável da igreja. Quanto maior o alcance da palavra, maior o crescimento da igreja. Quanto maior o alcance da palavra, mais a igreja vai crescer. A palavra é o principal instrumento usado por Deus para levar a igreja ao crescimento espiritual e numérico. Sempre que a palavra de Deus foi proclamada com fidelidade e poder, e integridade e relevância, a igreja cresceu.
Sempre que a palavra de Deus foi negligenciada, a igreja perdeu o seu vigor, a igreja se corrompeu. Isso é um fato, não é? E isso precisa ser muito observado por nós enquanto igreja hoje. O crescimento da igreja aqui agora atinge muitíssimos sacerdotes, partindo dos saduceus, a classe religiosa que liderava a perseguição contra a igreja nessa ocasião, já estudamos isso, agora alguns haviam se convertido. Lucas faz questão de relatar o crescimento espantoso da igreja. Eu acho esses números aqui maravilhosos observar, não é? Atos 1:15 fala de 120 pessoas, Atos 2:41 fala de 3.000 pessoas, Atos 5:14 crescia mais e mais a multidão dos crentes, Atos 6:1 multiplicava o número dos discípulos, Atos 6, capítulo 7, que é o que nós temos, capítulo 6, versículo 7, que é o que estamos estudando, diz que crescia a palavra de Deus em Jerusalém, se multiplicava o número dos discípulos e também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. Atos 9:31, a igreja crescia em número, Atos 16:5, as igrejas aumentavam em número, ou seja, a igreja ia crescendo. Louvado seja Deus por isso, não é? Uma decisão sábia, uma resolução de problemas, um foco mantido, cada um onde o Senhor chamou os discípulos, na palavra, na oração, os diáconos servindo e tudo cooperando para o crescimento da igreja, para que mais almas fossem salvas. Que o Senhor desperte em cada um de nós o desejo e a sabedoria para servir aonde o Senhor nos colocou. Alguns o Senhor chama para funções específicas e que nós possamos assumir os nossos lugares, aonde o Senhor tem colocado. Se você não sabe aonde servir ainda, ore, busque a direção do Senhor. Que o Senhor vai te esclarecer o que Ele tem para a sua vida e seja útil ali e seja usado para a glória de Deus. Deus te abençoe. Muito obrigado por me acompanhar em mais um estudo. Deus abençoe a sua vida, guarde sua casa e sua família. Em nome de Jesus. E até o próximo encontro, se assim o Senhor nos permitir.